Olá, turma. Boa noite, tudo bom? Digo boa noite, não sei o horário que você está assistindo aí, é porque essa aula eu estou gravando agora à noite para poder inserir no sistema para vocês poderem acompanhar o conteúdo de hoje, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Na aula, na aula, na última aula que nós tivemos, nós finalizamos o conteúdo de rumos e azimutes. Demos início a algumas orientações básicas, descrição do instrumento na bússola, que é um instrumento muito importante, vou explicar mais à frente o porquê. Falei de declinação magnética, né? Então eu vou dar uma resumida aqui na bússola bem rapidinho para não poder tomar muito tempo desta aula, que o foco não é esse. Pessoal, a bússola é um instrumento rudimentar que permite que eu me localize numa superfície terrestre. Eu tenho uma localização em um determinado ponto da superfície terrestre, chamada orientação. Então a bússola é possível sabermos nos orientar no plano terrestre, tá? Então a bússola ela sempre vai fornecer ângulos horizontais, que são chamados de azimutes. E esses ângulos horizontais ele sempre vai ter uma referência. A bússola ela sempre aponta para o norte. Mas por que para o norte? É porque por ser um instrumento rudimentar que compõe de uma agulha imantada, em uma das extremidades da agulha, ela tem um ímã. Esse ímã aponta sempre para uma região que vai ter uma maior concentração de ferro, né, e níquel. Então, o norte magnético no nosso globo terrestre é um local que sempre vai ter uma certa porção, a maior quantidade de ferro e níquel no estado líquido, que vai funcionar como uma espécie de ímã. Então a bússola sempre vai apontar naquela direção, sempre para o norte magnético, porque lá existe a maior concentração desses elementos que fazem com que o ímã, a ponta imantada da agulha da bússola, aponte naquela região. Então toda a vida a bússola sempre vai apontar para o norte magnético, tá? Então quando vocês ouvirem falar por aí, a bússola sempre aponta para o norte. Sim, aponta para o norte, mas para o norte magnético, certo? Existem dois tipos de norte, o norte verdadeiro e o norte magnético. O norte verdadeiro é esse norte que vocês já conhecem, já estão acostumados, ó. São os pontos cardeais, norte, sul, leste ou oeste. Esse é o norte verdadeiro, esse é o sul verdadeiro, tá? São o polo norte e polo sul. A bússola normalmente ela não vai apontar diretamente para esse norte verdadeiro. Ela vai apontar para um local que há uma pequena diferença entre o norte verdadeiro. Esse local é chamado de norte magnético. É nessa região que sempre vai existir a maior quantidade de ferro e níquel no estado líquido. Então, por isso que a bússola aponta para esse campo, para essa determinada região, tá? Então vocês podem observar que o norte magnético ele não tem um alinhamento coincidindo com o norte verdadeiro. Existe uma pequena diferença entre ambos os nortes. Essa diferençazinha aqui, esse pequeno ângulo que faz aqui, é chamado de norte declinação magnética, tá? Ou deflexão. Essa declinação magnética nada mais é que o ângulo formado entre o norte verdadeiro, que é o norte geográfico que nós conhecemos bastante, e o norte magnético para onde aponta a minha bússola. O norte magnético ele pode estar para oeste ou pode estar para leste. Varia muito da região onde o observador, o sujeito está localizado, tá? Então, se eu não me engano, a cidade de Tamboril, ela está numa região oeste, tá? Então, a minha declinação magnética está para oeste. Ela pode ser oriental ou ocidental, depende muito se está para leste ou oeste, positiva ou negativa, tá? Ok? Então, de uma maneira bem rápida que eu quis falar para vocês é isso, a bússola sempre aponta para o norte, mas o norte magnético, nunca aponta para o norte geográfico. O norte geográfico é pré-estabelecido para trabalharmos com os meridianos e os paralelos em relação ao nosso globo terrestre, tá? Então esses pontos cardeais são pontos muito importantes com que fazem que nos localizamos na superfície terrestre, tá? Então a bússola sempre vai fornecer esse auxílio aí. Então através dela é possível saber a que localização eu estou, mas em relação ao
norte magnético. Tá? Se eu estiver nesse pontozinho aqui, ó, né, o meu ângulo que a bússola lê vai ser em relação a norte. Ó. Se der 191 graus, exemplo, eu estaria 190 graus em relação ao norte, tá? Ao norte magnético. Lembrando que o ângulo da declinação magnética, quem fornece é o Observatório Nacional, tá? A cada 5 anos tem uma atualização. Lá o pessoal faz astronomia, faz a leitura dessa declinação magnética. Normalmente ela é gradual, a cada 5 anos ela tem um acréscimo. Então, essa declinação, esse ângulo, o valor da declinação magnética, quem fornece é o Observatório Nacional. Se quem tiver alguma dúvida em relação à nossa declinação magnética, basta apenas acessar o site do Observatório Nacional, pesquisar pela nossa região de Tamboril. Lá vai fornecer longitude e latitude, que são pontos de localização em relação aos meridianos e os paralelos, que veremos mais à frente, e também nos fornecerá o ângulo da declinação magnética. Tá? Eu vou explicar a importância desses elementos mais à frente, quando formos trabalharmos com a aula quase prática, né? Não vou dizer que é prática, não estamos pessoalmente manuseando o instrumento, mas eu vou manusear daqui, vocês vão observar, vocês vão ter uma noção, para que quando pudermos voltar à nossa rotina normal, nós possamos trabalhar direitinho com os instrumentos aí que nossa escola dispõe, a topografia. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Pessoal, a aula de hoje, ela vai trabalhar com uma parte da topografia muito importante. Digo importante porque é essencial nós, profissionais da área, sabermos o que isso significa, sabermos manusear, elaborar processos desse tipo, trabalhos, projetos, parecido com este assunto de hoje, tá? Então, a topografia é uma ciência que ela vai estudar a descrição de uma determinada região, né? Ela vai descrever uma região, mas descrever como, Cleberson? Exemplo, eu sou um observador, tá? Eu estou olhando para a câmera do meu computador agora. Eu vou descrever o que eu estou vendo na tela. Olha, eu estou vendo um PDF em aberto, que trata-se de um plano de aula de topografia. Eu estou vendo uma luzinha do meu computador ligado, que é da webcam, que está aparecendo na tela do vídeo de vocês, né? Vocês podem observar que eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Então a topografia é uma coisa mais ou menos, um exemplo meio arcaico, parecido como este, porque ela vai descrever uma determinada região, uma determinada superfície. A descrição dessa região é feita através de medidas e ângulos. A topografia não vai desenhar, ela não vai fazer bonitinho o formato do terreno, ela não vai dizer, olha, aquele terreno tem sei quantas árvores, tem uma casa localizada daquele jeito, uma casa de 2 pavimentos, ela tem uma casa muito bonita, ela não vai descrever desse jeito. A topografia serve para descrever o solo, a superfície, não os elementos que estão construídos naquela superfície, que constituem a superfície, tá? Então ela vai fazer um apanhado da geometria do terreno, o formato do terreno. Esse formato, como eu falei agora há pouco, é feito através de medidas e ângulos. Então, essa descrição, esse levantamento, que nada mais é que o apanhado, a busca de informação, a descrição de uma determinada região, quando se vocês ouvirem falar de levantamento topográfico, que nada mais é que a realização de medidas ou ângulos de uma determinada região, de um determinado terreno, tá? Então, o levantamento topográfico ele é constituído por 3 aspectos, por 3 partes principais: a planimetria, a altimetria e planialtimetria. A planimetria nada mais é que a obtenção, o levantamento de medidas e ângulos horizontais. Só trabalha com o plano, com a superfície. É a mesma coisa de uma vista aérea. Quando vocês estão localizados no espaço, vocês podem ver um elemento em planta baixa, em vista superior lá embaixo. Então, aquele elementozinho lá é um elemento de vista aérea, uma planta baixa, que nada mais é que uma vista superior
do plano. Então, daquela vista superior, eu só vou ter medidas e ângulos horizontais. Não vou trabalhar com altura. Se eu for trabalhar com altura, medidas verticais e ângulos verticais, eu vou estar fazendo uso da altimetria, o levantamento altimétrico, que é a obtenção de medidas e ângulos verticais. Tá? A altimetria ela é muito importante para descrever o relevo do terreno. Né? Sabemos que nosso solo não é totalmente plano. Ele pode ser aclinado, declinado, pode ser acidentado, né? Ter vários formatos na sua superfície, né? Ondulado, para cima, para baixo, em vários aspectos. Então, quando eu trabalho com essas diferenças de altura assim, do relevo, eu faço uso da altimetria. E quando eu tenho um levantamento que obtém-se de medidas lineares e ângulos horizontais e medidas horizontais, e junto com as medidas e ângulos verticais, eu faço uso da planialtimetria, tá? Mas como é um pouco mais complicado esse tipo de levantamento, nessa aula de hoje iremos focar apenas na planimetria, tá? E falaremos também sobre os levantamentos planimétricos, ok? Pessoal, peço a vocês que tiverem o material em mãos aí, dê uma lida bacana aqui nessas observações, nessas diretrizes, tá? E peço também, se o conteúdo, a aula de hoje tiver algum exercício proposto lá no finalzinho, peço a vocês que transcrevam para o caderno e respondam o mesmo, para que quando nós voltarmos às aulas, iremos fazer o visto das atividades. Em cima desse visto será feita a presença de vocês, tá? Que vocês tiverem para poder atribuir uma presença no sistema de vocês, porque através da verificação do visto desse exercício, eu vou poder perceber quem participou, não participou da aula de hoje ou nas aulas anteriores, ok? Então, pessoal, eu vou começar com o levantamento topográfico. O levantamento topográfico, como foi falado anteriormente, nada mais é que a obtenção de medidas e ângulos. Lembre-se, medidas e ângulos, né? Então, essas leituras de distâncias e ângulos aí são um tipo de levantamento topográfico. O levantamento topográfico vai descrever uma região através de medidas e ângulos, que são elementos primordiais para poder caracterizar, formar a geometria do meu terreno, da minha superfície. Tá? E no levantamento topográfico, normalmente ele é feito percorrendo o terreno. Eu não posso levantar o meu terreno visualizando de um único ponto. Eu tenho que percorrer o terreno para traçar pontos estratégicos para poder fazer o meu levantamento. Porque se eu não determinar esses pontos, que eu vou efetuar as minhas leituras, as minhas visadas, que eu vou explicar mais à frente o que é uma visada, eu não posso fazer um levantamento daquele local. A planta topográfica, normalmente, ela subdivide-se em planimétrico, como eu falei para vocês, que trabalha apenas com plano, medidas e ângulos horizontais, altimétrico, quando eu trabalho com altura, eu vou trabalhar com medidas e ângulos verticais. E plane altimétrico, é que quando eu tenho medidas e ângulos tanto verticais quanto horizontais. Um exemplo bem comum aqui, nessa nossa figurazinha aqui, ó, um exemplo de levantamento topográfico. Vocês podem observar que eu tenho um terreno normal, um terreno de um lote. Mas note que cada extremidade, cada vértice do terreno aqui, eu tenho uma caracterização. Ó, que foi que o topógrafo me disse aqui, ó. Vértice 1. Vértice também pode ser chamado na topografia como ponto topográfico. O ponto topográfico é um elemento materializado no solo que serve de base para efetuar as leituras. Eu pego, materializo o meu ponto topográfico nesse pontozinho aqui, nesse local. Pego meu outro ponto topográfico, materializo nesse outro local. De um ponto para outro, faço uma leitura. Ó, né? De um ponto para outro eu vou ter o quê? Vou ter uma medida. Vou chamar, vai ter uma medida. Eu vou dizer que é
6, 7 metros, né? A distância de um ponto para o outro. Desse ponto para o outro, vou materializar meu outro ponto aqui. Desse ponto para esse outro ponto aqui, né? Aqui é o vértice 1, chamei. Materializei meu outro ponto aqui, chamei de vértice 2. Vou pegar meu outro ponto aqui, vou chamar de vértice 3. E faço a materialização do último ponto aqui, vou chamar de vértice 4. Se eu fazendo o alinhamento, a ligação entre todos os vértices, entre todos os pontos topográficos, note que eu vou ter medidas entre eles, ó, né? Do vértice 1 ao vértice 2 eu vou ter uma medida, do vértice 2 ao vértice 3 vou ter outra medida, do 3 ao 4 vou ter outra medida, do 4 ao 5 vou ter outra medida. Então vocês podem observar que eu comecei no 1 e terminei no 1. Assim eu faço o que? O fechamento do meu desenho, da geometria do meu terreno. Esse fechamento aí desse terreno é chamado de poligonal. No caso aqui nós temos já uma figura geométrica conhecida, que é um retângulo. Então a topografia aqui, ela atuou para fazer a geometria desse terreno. Então quando eu fiz esse levantamento aqui, eu notei que meu ângulo é o que? Retangular. Perdão, ângulo não. Eu notei que meu desenho é um desenho retangular. A minha poligonal ela é retangular. Poligonal. Então, entre cada vértice eu vou ter uma distância, tá? Quando eu faço essa ligação de todos os vértices e fecho a minha poligonal, eu vou ter o que, galera? Olha, entre um alinhamento e outro. Ó. Entre um alinhamento V1 e V2, entre V2 e V3 eu vou ter o que? Um ângulo horizontal. Eu tenho uma vista de cima para baixo, uma vista aérea, e eu posso ver o desenho do meu terreno. Nesse desenho eu vou ter o que? Vou ter distâncias entre os vértices, entre os pontos topográficos, e na parte interna do meu lote eu vou ter o que? Ângulos internos, né? Entre um alinhamento e outro eu vou ter um ângulo. Então, note que eu tenho medidas lineares e tenho ângulos horizontais. Então, eu tenho um levantamento o que aqui? Planimétrico. Eu não vou trabalhar com altura aqui, ó, só estou trabalhando com plano. Então, aqui é um levantamento topográfico planimétrico. Mais à frente iremos ver como é que se trabalha um levantamento topográfico altimétrico, ok? Então a topografia é muito importante. Ela foi importante aqui nesse caso porque ela fez o levantamento de um lote, e nesse levantamento desse lote é possível ver a dimensão dele, né? A dimensão, digo, a distância entre os pontos, os ângulos internos dele. E através dessas medidas aqui é possível fazer o levantamento da área dele, né? Através de fórmulas matemáticas já conhecidas. Vamos adiante. Pessoal, eu não quero prolongar muito a aula de hoje, mas irei tratar de uma maneira bem sucinta o nosso conteúdo, tá? Planimetria nada mais é que o estudo de medidas e ângulos horizontais, ó. Medidas de distâncias e das áreas projetadas sobre um plano horizontal. Nada mais é que as medidas horizontais, distâncias, né? E ângulos horizontais projetados na superfície terrestre. É só no plano, não trabalha com altura. Não vai trabalhar com relevo. Então, a planimetria é muito importante, tá? Ela é muito importante para a nossa área da engenharia civil. Ela serve como base para fazer o levantamento de grandes extensões territoriais, e nessas extensões territoriais é possível determinar se a minha poligonal é aberta, se a minha poligonal é fechada. E através desses processos aí eu posso fazer a quantificação, quantificação territorial da superfície que eu estou estudando, né? É muito importante. Topografia, a planimetria, do meu ponto de vista, eu acho é um dos levantamentos mais importantes para a topografia, né? Não desmerecendo a altimetria e nem a planialtimetria. Mas hoje em dia, felizmente com os avanços adventos, né? Os avanços tecnológicos aí, os nossos instrumentos ou equipamentos topográficos, eles fazem mais uso da planialtimetria, né? Então os equipamentos
não fazem uma leitura individual, ela sempre vai fazer uso da planimetria quanto da altimetria. Mas isso não quer dizer que ainda existem equipamentos que façam leitura e um levantamento só de uma parte. Temos na escola o nosso famoso nível óptico, né? O nível de engenheiro. O nível serve apenas para fazer a leitura de medidas e ângulos verticais, trabalha com altimetria, tá? Então, vamos continuar. Tô enrolando demais. E essa aula aqui é uma aula bem breve mesmo, é bem simples mesmo, não tem dificuldade nenhuma, é mais teórica. Então, vamos caprichar nela. Então, a planimetria, pessoal, nada mais é que a obtenção de medidas e ângulos em um plano horizontal, né, numa superfície. Levantamento planimétrico, como falei para vocês, é um levantamento muito importante para você determinar, caracterizar, descrever aquela superfície de trabalho, aquele plano que você quer fazer. Se eu tenho um determinado lote e quero fazer um levantamento planimétrico, é muito importante, porque através desse levantamento ela vai me informar a dimensão daquele meu lote, vai me mostrar os ângulos que entre os pontos topográficos e o alinhamento que meu lote vai ter, né? Esses ângulos são muito importantes na hora de gabaritar minha casa, né? Para quem não sabe, gabaritar nada mais é que transcrever, tirar do papel o projeto, a residência e transcrever para o solo, né? Então, o levantamento planimétrico é muito importante. Eu não tenho que fugir muito de informações necessárias que eles me trazem, né? Então, quanto mais informações eu tiver no meu levantamento planimétrico, mais importante meu trabalho vai ser. Então, quanto mais minucioso de informações eu puder ter em relação àquele trabalho, mais exatidão, maior perfeição eu vou ter na gabaritagem, na transcrição, na transposição das informações do meu projeto para o lote, né? Quando eu for locar, fazer a locação da minha casa no terreno. Então, pessoal, o levantamento planimétrico são vários procedimentos topográficos, né? Sem considerar o relevo. Ele não considera o relevo. Como eu falei para vocês, quem considera o relevo é a altimetria. Levantamento altimétrico. Levantamento planimétrico. E a planimetria ela não considera o relevo, né? Visando a representação gráfica, como eu falei, se ela faz a leitura de pontos, né? Eu traço pontos importantes e a ligação entre esses pontos, eu vou ter o que? A representação gráfica do meu terreno, certo? E através dessa representação gráfica eu vou ter ângulos internos entre os alinhamentos. Alinhamento, para quem não sabe, esse trecho aqui, essa reta que liga um ponto, um vértice a outro, né? Esse pontozinho aqui ó, é chamado de ponto topográfico ou vértice. É a materialização de determinado ponto estratégico que eu traço, o profissional traça para fazer o levantamento. Tá? A posição ou orientação sempre vai ser em relação ao norte, né? Toda a informação gerada pelo levantamento planimétrico é em relação ao norte, como eu falei. O instrumento que faz essa leitura, faz essa transposição de informação para o levantamento topográfico, muito bem, é a bússola, né? Eu vou explicar mais na frente como é que se faz o levantamento dessa orientação em relação ao plano topográfico. Pessoal, o levantamento topográfico planimétrico, ele é dividido em dois tipos. Dois tipos que eu acho mais importantes, mas tem até o terceiro e quarto. Mas eu, nessa aula, eu trouxe os mais importantes. Tem um por caminhamento, né, que pode ser chamado de polignação também. Vou explicar mais na frente o que é uma polignação. Pode ser um levantamento planimétrico por irradiação, né, e pode ser o levantamento planimétrico por interseção. E eu falei que pode ter as ordenadas e coordenadas, né, não tão importante quanto esses dois aqui, ó, caminhamento e irradiação. Mas o de interseção também ele é muito utilizado, eu vou explicar já já o porquê, né? Então veja bem, ó, uma imagem bem didática que serve para fomentar
raciocínio. Aqui eu tenho uma superfície terrestre. Nessa superfície terrestre, nesse plano topográfico, né? Que é o plano topográfico, eu tenho uma casa construída sobre esse plano e tem uma árvore que nasceu aqui e fixou-se nessa superfície. Aí, através do levantamento planimétrico, eu quero fazer a obtenção, a leitura de dados que essa residência, essa árvore ocupa no meu terreno, no meu lote. Como é que eu posso fazer? Se é levantamento planimétrico, eu já sei que vai ser só medidas e ângulos horizontais. Eu não vou trabalhar com altura. Então você pode ver a projeção aqui, ó. Eu tenho o meu terreno aqui, ó, com a residência construída, e que quando eu for confeccionar, for executar meu levantamento, eu só vou pegar os pontos que são possíveis para que após traçar a minha ligação desses pontos aqui, eu possa ter a geometria daquela casa, daquela árvore, né? Então os pontos são muito importantes para descrever a geometria, né? Porque vai descrever como é que era feito. O que foi que aconteceu aqui? Ó, aqui eu tenho a dimensão do meu terreno. Se eu quisesse fazer um levantamento topográfico planimétrico, que trabalha só com medidas de distâncias horizontais desse terreno, eu pegaria pontos estratégicos. Quais são os pontos estratégicos aqui? São os pontos do terreno. Eu pegaria um ponto aqui, pegaria outro ponto aqui e outro ponto aqui, ó. Esses pontos são chamados de vértices ou pontos topográficos, que são materializados por estacas de madeira, depende muito do solo. Se for um solo natural, normalmente a materialização desses pontos são estacas de madeira. Se for um solo, uma superfície de concreto, pode ser uma pintura, né? Pode ser um prego, depende muito da superfície. Então o que foi acontecer? Ó, peguei os pontos na extremidade do meu terreno, aí após a obtenção, né, a localização desses pontos, eu faço a ligação dos mesmos, chamado de alinhamento topográfico. Então pode ver que quando eu faço a ligação desses pontos aqui, ó, eu vou ter o formato do meu terreno, vou ter a projeção desse terreno em planta baixa. Deu para perceber? Então aqui, então na minha residência, se eu quisesse traçar a dimensão da minha residência, fazer o levantamento planimétrico dela, eu pegaria os pontos estratégicos, que são as extremidades de cada canto da minha residência, né? E quando eu fizer essa obtenção, a localização desses pontos, faço a ligação dos mesmos. Então, a partir daí, eu vou ter o formato da minha casa, que ela está ocupando a superfície. Se a minha árvore é um ponto solto, eu tenho esse pontozinho solto aqui. Então, note que o desenho de baixo vai ter um levantamento topográfico planimétrico, que obteve a leitura de medidas e distâncias horizontais, tá? Então, se eu quisesse também saber esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo normalmente ele é fornecido pelos equipamentos topográficos, tá? Não é possível, através de fórmulas matemáticas, eu mensurar. Ele é fornecido por medidas, por os instrumentos topográficos, são os equipamentos. Tá? Eu tenho ângulos internos, ângulos externos. Ângulo interno é o que está dentro do desenho, dentro da poligonal, e ângulo externo é o que está fora. Ok? Pessoal, vamos trabalhar agora com o levantamento planimétrico por poligonação ou caminhamento, né? Então, levantamento planimétrico é aquele levantamento, repetindo, recapitulando para fixar no pensamento de vocês, é o levantamento, é a obtenção de medidas, né? São distâncias e ângulos horizontais. Esse levantamento planimétrico, ele pode ser caracterizado, subdividido por caminhamento, por irradiação, interseção, coordenadas e ordenadas. Aí eu vou falar os mais importantes aqui, ó. Primeiramente, eu tenho um levantamento planimétrico feito por caminhamento. Esse método, pessoal, é utilizado que quando o profissional ele faz o percurso de todos os pontos topográficos. Ou seja, ele vai de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de ponta a ponta. Ele vai fazendo todo o percurso a pé, ele vai caminhando. Exemplo, aqui eu tenho, né, o primeiro passo no levantamento topográfico é você traçar, definir seus pontos estratégicos, os pontos topográficos. Esses pontos são materializados por piquetes, estacas e madeiras, né?
Ele pegou e materializou um ponto aqui, outro aqui, foi materializando esses pontos aqui, ó, tá? Foi fazendo essa materialização. Aí o que é que vai acontecer? Cada ponto desse aqui, ele pode chamar de P1, P2, P3. Esse pontozinho aqui, ele vai chamar de P1. Esse outro ponto vai chamar de P2. Esse de P3. Esse de P4. P5. P6. P7 e P8. Note que P é uma abreviação do nome ponto. O número que está na frente da letra P é a quantidade do ponto. Aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim sucessivamente, tá? Pessoal, cada ponto desse aqui, ele vai ser interligado. Mas, Clebson, como é que ele vai ser interligado? Vai ser interligado por linhas? Eu vou pegar uma linha, eu vou fazer a ligação, a amarração. Eu vou pegar uma linha no ponto desse e vou trazer para esse outro ponto aqui. Não, pessoal. Esses pontos aqui vão ser interligados pelas visadas. O que são visadas? São leituras feitas através do equipamento topográfico, pelo instrumento. Pode ser pelo teodolito, pode ser pela estação total ou até mesmo pela bússola. Essas visadas são muito importantes para efetuar a leitura de um ponto ao outro. Eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui como é que funciona o levantamento topográfico. Aqui eu tenho um ponto inicial, meu ponto de partida. Quando eu vou efetuar o meu levantamento topográfico, aquele pontozinho eu tenho que fazer a instalação do meu equipamento, né? A instalação do equipamento é de um elemento que tem um tripé, sei que não tem uma imagem aqui de um elemento, do instrumento, eu vou explicar mais na frente. É como se fosse aquela câmera do seu Madruga. Quem assiste o Chaves, o seriado do Chaves, vai saber do que eu estou falando. Põe aquele tripézinho e põe uma câmera fotográfica em cima. É mais ou menos algo parecido. É meio arcaico, é um pouco distante, mas para fim didático é o que temos para hoje. Tá? Eu pego, estaciono o tripé nesse pontozinho aqui. Em cima desse tripé eu localizo o meu equipamento. Esse equipamento aqui, quando eu faço a instalação desse equipamento em cima desse ponto aqui, eu chamo de estação. Estação 1. Clebson, mas aqui não era o ponto 1? Sim, não deixa de ser o ponto 1, pessoal. Mas por que eu posso chamar também de estação? Estação nada mais é aquele ponto que eu faço a instalação do meu equipamento para efetuar a leitura. Se o cidadão está nesse ponto aqui, ele achou necessário instalar o equipamento dele aqui, então quando ele faz a instalação desse equipamento nesse ponto, ele chama de estação. Estação 1. Mas não foge do nome ponto também. Esse ponto foi materializado com uma estaca, correto? Correto. Mas só que eu achei necessário instalar meu equipamento nesse ponto para fazer a leitura de um ponto a outro. Quando eu faço a instalação desse equipamento nesse ponto, eu chamo de estação, ok? O que é que acontece, pessoal? O primeiro passo do levantamento planimétrico por caminhamento é fazer as visadas, né? Aqui eu tenho o profissional, que é o que vai manusear, que vai operar o instrumento, o equipamento, chamado de operador. E aqui eu tenho o auxiliar, o que vai colaborar com o operador, que através dos acessórios, ele vai localizar uma baliza em cima do ponto topográfico. Essa balizazinha aqui serve para que o instrumento possa visualizar ela, e através da visualização dela para o instrumento é possível obter as medidas lineares, são as distâncias, e os ângulos, né? Como é que vai acontecer? O primeiro passo a instalar o equipamento é feita uma leitura de referência, chamada de ré. Eu vou supor aqui que o profissional aqui, ele quer fazer o caminhamento, o levantamento dele no sentido anti-horário. Aqui é o P1, né? Estação 1, porque ele P1 e também estação 1, porque ele instalou o equipamento dele nesse ponto. Ele vai, aqui é o P2, P3, P4, P5 e assim sucessivamente, tá? Eu vou fazer o levantamento nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. O primeiro passo no levantamento topográfico é: o cidadão pega, instala o equipamento dele aqui, ó, nesse ponto. Instalou o equipamento dele. O primeiro passo que ele tem que fazer é efetuar uma leitura, né? Uma leitura. Eu tenho dois tipos de visada: leitura de ré e leitura de
vante. Mas o que seria uma ré? Pessoal, a leitura de ré é uma leitura de referência. É uma leitura para um determinado ponto topográfico que vai me auxiliar em todo o levantamento topográfico. Aquele ponto, aquela leitura de ré, ela tem a função principal de fazer a amarração de todo o meu levantamento topográfico. Ela vai servir como referência do meu ponto de partida, vai me dizer de onde eu parti. E a leitura de vante é aquela leitura de segmento, a leitura para o próximo ponto que eu quero seguir, tá? O que foi que aconteceu aqui? O cidadão fez, aqui é o P8, tá? Finalizei, aqui é o último ponto. Eu quero fazer um levantamento. Inicia-se no P1, do P1 vai fazer uma leitura para onde? Para um ponto de referência. Eu posso fazer uma leitura de referência para o P2? Não, não pode, porque o P2 é o ponto de segmento. Eu vou partir do P1 para o P2, né? Eu vou em direção ao P2. Então, a leitura de ré sempre vai ser um ponto atrás de você. Sempre vai ser o que está atrás. Se eu estou no P1, qual é o ponto que está atrás de mim? P8, correto? Correto, porque nesse ponto é possível fazer uma leitura de ré. Se no P8, ao invés de P8 fosse o P2, era leitura de ré? Não, era leitura de vante, porque de P1 para P2 eu vou seguir. A leitura de ré seria o ponto que estivesse atrás de mim. Se aqui fosse o P8, então a minha leitura de ré seria para cá. Ok? Vamos adiante. Então, o primeiro passo é efetuar a leitura de ré. Se o instalador está no P1 e vai para o P2, do P1, qual é o ponto que está atrás dele? P8. Então, para onde vai ser minha leitura de ré? Para o P8. Então, ele pega, posiciona o instrumento em direção ao P8, efetua a leitura. Essa leitura nada mais é que a verificação, ele faz a centragem do aparelho juntamente com o acessório. Quando o aparelho coincide no ponto do acessório, automaticamente o aparelho vai fornecer uma medida horizontal, que é a distância entre os pontos, e vai fornecer um ângulo, tá? Eu vou explicar como é que ele vai fornecer o ângulo. Então, quando ele aponta o equipamento, coincide com o ponto principal no acessório aqui, automaticamente o aparelho vai fornecer uma distância, né? Vai me dizer qual é a distância de P1 para P8. Não precisa eu pegar uma trena e medir de P1 para P2. O aparelho facilmente pode me dizer isso. Observação, pessoal, fica muito a depender do aparelho. Tem aparelho que fornece a distância. No caso, a estação total. A estação total, como é eletrônica, automaticamente, quando ela aponta para um determinado ponto topográfico, ela me diz a distância entre aquele ponto. Mas quando o elemento ele é analógico, ele não vai fornecer a distância. Então, você vai ter que pegar uma trena, vai medir de P1 para P8, tá? Ok? Então, se eu faço uma leitura de ré de P1 para P8, ele vai fornecer uma distância, tá? Essa linha tracejada aqui, pessoal, é imaginária, tá? Ela está me dizendo que quando eu faço uma leitura de P1 para P8, eu estou fazendo um alinhamento topográfico, tá? Ok? Então, peguei, instalei meu equipamento, faço uma leitura para P8, que é o ponto anterior. Automaticamente o equipamento vai me dizer uma distância. Essa leitura aqui é chamada de referência do meu levantamento. Então, essa leitura para trás do profissional aqui, do operador, é de referência. Quando eu terminar a minha leitura de ré, automaticamente o cidadão pega, profissional, operador, rotaciona o instrumento dele no sentido horizontal para o próximo ponto. Agora o próximo ponto é o ponto que ele vai seguir, ó. Se eu estou 1, vou para onde? Para P2, ó. Estou no ponto 2. Ele pega e rotaciona o equipamento dele nesse sentido. Quando ele rotacionar o equipamento dele nesse sentido aqui, ele vai apontar para o P2, ó. No P2 vai estar o auxiliar com o acessório nesse pontozinho também aqui, ó, que pode ser a baliza. E quando o equipamento coincide com a baliza aqui, vai fornecer uma distância e um ângulo, tá? Ok? Essa leitura de P1 para P2 eu vou chamar de vante, ó, porque eu estou de indo a 1 para 2, eu não estou voltando. Ok? Note que agora eu posso ter um ângulo interno, entendeu? Essa leitura, essa visada de ré aqui, ela foi
essencial para quê? Para que eu pudesse ter um ângulo interno entre a avante e a ré, de P1 para P2, ó, que eu tivesse um ângulo interno, ok? Ele efetuou duas visadas, visada de ré para trás e visada de avante, tá? Então, na estação 1. Quando ele termina essas duas leituras aqui, essas duas visadas, o que é que acontece? Ele pega o equipamento, o instrumento, desmonta e vai para o próximo ponto, para a próxima estação. Então, de P1 eu vou seguir o levantamento no sentido horário. Então, de P1 eu vou instalar o equipamento aqui no P2. Ó. De P2, pessoal, vou chamar de estação 2, porque eu instalei meu equipamento novamente. Note que quando eu instalo meu equipamento, eu preciso de duas visadas, duas leituras. Leitura de ré e leitura de avante. Ok? Mas para onde seria a minha ré? A minha ré sempre seria para um ponto atrás do levantamento. Se eu estou no P2, qual é o meu ponto anterior? P1. Então, do equipamento, eu efetuaria uma leitura para onde? Para P1. Pegaria meu equipamento, pediria para o auxiliar e para P1 com a baliza. Entre a baliza e o instrumento, efetuaria uma leitura que chamaria de ré. Referência. Quando terminasse, rotacionaria meu equipamento em sentido horizontal e daria uma visada de avante para o próximo ponto que eu queria seguir. Ó. Então, de P2 para P3 seria o que? Avante. Né? Note que quando eu rotacionei meu equipamento, eu vou ter uma leitura, um ângulo interno entre ré e avante. Ó. A ré de P1 para P2 e a avante de P2 para P3. Ó. Então a ré é muito importante, pessoal, para que eu tenha um ângulo interno. Se eu não tivesse ré, eu não teria ângulo. Né? Terminei a leitura no P2. Vou para onde? Vou para o ponto 3. Desmonta-se o equipamento. Monta-se no P3 agora. Quando eu montar no P3, vou chamar de quê? Estação 3. Qual a primeira leitura que eu tenho que fazer? Leitura de ré. O que é ré? Referência. Para onde é que fica a ré? Um ponto anterior, um ponto atrás do levantamento. E qual é o ponto atrás do levantamento? Se eu estou no P3, qual é o meu ponto anterior de P3? P2. Pediria para o auxiliar e para P2. Apontaria o equipamento para P2. Fazia o equipamento ia me dar a leitura de ré, de referência. Quando eu terminasse, rotacionar o equipamento no sentido horário e apontaria para P4. Então, de P3 para P4, na medida de segmento, né, que eu vou seguir, eu chamaria de visada de avante e visada de ré. Ok? E assim sucessivamente. Note que eu estava no P1, certo? Ó. Do P1 foi para P2, P2 para P3, do P3 para o P4, e P4 P5, e assim, quando eu chegasse bem aqui, eu fecharia o meu levantamento. Ó. Aqui não é o P8. Se eu instalando meu equipamento aqui no P8, eu chamaria de estação 8. É outra estação. 8 estações que eu instalei meu equipamento. 8 pontos que eu tive que instalar meu equipamento. Eu teria que fazer primeiramente o que? Uma leitura de ré para o ponto anterior do levantamento. Se eu vim no sentido horário, se eu estou no P8, qual vai ser meu ponto anterior? P7. De P7 rotacionaria meu equipamento, né, e apontaria para o ponto de fechamento. E eu apontaria para cá, ó, para o P1. Porque de P8 para P1 eu ia terminar meu levantamento topográfico. Eu terminaria o fechamento da minha poligonal. Note que nesses alinhamentos tracejados aqui, eu posso ver o formato do meu terreno. Né? Esse formato interno aqui, ó, este desenho interno é chamado de poligonal. Ok? Então, que quando eu faço o caminhamento, eu faço a instalação de vários pontos. Quando eu caminho no meu levantamento, é chamado de levantamento planimétrico feito por caminhamento. Tá? É tipo de poligonais, pessoal. Eu posso ter a poligonal aberta, né? E a poligonal fechada. A poligonal aberta é que quando eu tenho vários pontos e esses pontos não fecham a figura, não fecham o desenho, não fecham a geometria. Ó. Estou no P1, vou para, ó, do P1
eu preciso da primeira leitura de ré, de referência. Vou chamar de OPP, ponto de referência. Na poligonal, de P1 vai para P2. Quando eu estiver em P2, faço uma ré para P1. De P2, faço um avante para P3. E assim sucessivamente. Ó. Note que a poligonal nunca vai fechar. Eu estou caminhando, mas ela nunca vai fechar. Esse tipo de levantamento aqui é mais utilizado em rodovias, estradas, né? Vocês sabem que a estrada nunca se fecha em formato geométrico, ela sempre vai em um único sentido, linear. Então esse é uma poligonal aberta. Poligonal aberta é que quando eu não tenho o fechamento de todos os pontos, os pontos nunca se fecham, né? P3 aqui ele não vai fechar com o P1 nem vai fechar com o PP, né? Note que uma ré numa poligonal aberta, eu não posso, eu tenho que traçar um ponto de ré. Como ela não se fecha, eu não posso dizer que aqui é P4. Né? Se fosse uma poligonal fechada, seria mais ou menos aqui, ó. Vamos adiante. Aí eu tenho o levantamento de uma poligonal fechada. O levantamento de uma poligonal fechada é que quando eu tenho todos os pontos se fechando. Estou no P1, dou uma ré para o PP, que é um ponto que eu tracei de referência. De OPP, de P1, dou um avante para P2. Né? Obtive que eu tive essas duas distâncias em relação a esses dois pontos. E tem um ângulo interno em relação a eles. Desinstalo o equipamento no P1, vou para P2. Ó. De P2, dou uma ré de referência para um ponto anterior do meu levantamento, que é P1. E de P1 dou um avante para onde? Para P3. Note que eu tenho duas medidas em relação aos pontos e tem um ângulo interno. Desinstalo o equipamento de P2 e instalo em P3. Em P3 dou uma ré para o ponto anterior, né, que é P2, e dou um avante para o ponto posterior, que é P4. Ré, ponto anterior, avante, ponto posterior. E assim, ó, de P4 eu tenho o que? O fechamento da minha poligonal. Eu tenho o formato da geometria do meu terreno. Ok? Vamos adiante. Então, existem dois tipos de poligonal. A poligonal fechada e a poligonal aberta. A poligonal fechada é que quando eu não tenho um fechamento dos pontos. A poligonal fechada é que quando eu tenho um fechamento de todos os pontos. Eu tenho o formato de um desenho. Eu tenho a geometria de um desenho. Entendeu? Cleberson, eu percebi que aqui que a poligonal aberta não é possível verificar a área. Correto? Correto, pessoal. Se eu tiver uma poligonal aberta, um levantamento feito por caminhamento, uma poligonal aberta, não é possível ter a área desse desenho aqui não, porque não forma uma figura geométrica, né? E também ela é muito, assim, o ponto mais importante do levantamento da poligonal é o da fechada, né? Porque a poligonal fechada tem uma precisão maior, porque através da poligonal fechada é possível fazer a verificação dos erros angulares, né? Porque eu posso fazer essa conferência e após essa conferência eu posso fazer a verificação e automaticamente a correção de uma poligonal fechada. A poligonal aberta não. A poligonal aberta eu tenho que ter um maior cuidado, tenho que ter uma maior atenção, porque se eu errar, o levantamento já era. Já na poligonal fechada não. Ela é muito importante? É. Mas tem fórmulas matemáticas que podem fazer a verificação se o meu levantamento está certo ou não. Na poligonal aberta não. É fazer e rezar para estar certo. Ok? Pessoal, levantamento feito por irradiação. Aqui costumo dizer que é o contrário do levantamento por caminhamento. O irradiação é um tipo de levantamento que você instala seu equipamento em um único ponto. E nesse ponto você não sai dele de jeito nenhum. Que através de um único ponto é possível verificar todos os pontos. Ou seja, todos os pontos estão visíveis para o levantamento. Né? Eu chamei isso aqui de P1, instalei meu equipamento em P1. Ok? De P1, quando eu instalo meu equipamento, obrigatoriamente eu tenho que chamar de estação. Estação 1, porque instalar meu equipamento. Nesse pontozinho eu chamei de P2, P3 e P4 e P5. Note que do ponto 1 é possível ver o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5.
Do ponto 1 é possível efetuar a leitura para todos os pontos. Não tem nada obstruindo, tampando, dificultando as minhas leituras. Então, quando eu tenho a instalação do equipamento em um único ponto, e nesse único ponto, nessa única estação, eu faço a leitura de todos os pontos, é chamado de levantamento por irradiação, tá? Exemplo, do P1 eu quero efetuar a leitura para o P2, né? Eu posso fazer isso? Pode, mas você tem que ter o quê? Tem que ter uma vante, tá? Aqui, diferentemente do caminhamento aqui, o irradiação, basta apenas você ter uma única ré de referência, tá? Exemplo, eu quero que meu ponto 4 sempre vai ser minha ré, ok? Primeiro ponto, instalação do equipamento, uma visada de ré de referência. A ré vai ser em relação ao ponto 4, ok? Eu vou fazer um avante para onde agora? Vou fazer a leitura do P2. Vou dar o que? Vou dar uma avante. Tá? Note que eu vou ter um ângulo entre o P4 e o P2, ó, entre ré e vante. Ok? Agora, terminei a leitura no P2. Do P1 é possível ver meu P3. Eu não quero mudar meu equipamento. Eu não quero colocar ele no P2. Eu quero deixar no P1. Eu posso fazer isso? Pode. Então, o que seria minha ré? A minha ré poderia ser P4 ainda. Por irradiação, é bom. As principais funções dela é que basta apenas você ter uma única ré. No máximo duas. Eu vou explicar no máximo duas por quê. No caminhamento você tem várias ré, porque sempre vai ser anterior. Você desmonta equipamento, monta equipamento, desmonta, monta. Toda vida que você desmontar e montar o equipamento, obrigatoriamente é necessário você ter uma ré e ter uma avante. Como eu instalei meu equipamento aqui uma única vez, é possível ter apenas uma única ré e várias vantes. Se eu disser que meu ponto 4 vai ser a ré, eu vou dar uma visada para P2, que é vante. Ok. Eu vou dar outra visada para P3. Eu preciso de referência? Precisa fazer uma nova referência? Não. Se sua ré, você pode utilizar a ré anterior, da estação ao P4. Então, eu dou uma ré para P4, já tenho uma ré de P4, e dessa ré dou um avante para onde? Para P3. Ó. Então, vou ter um ângulo entre P4 e P3. Vou para P5, basta apenas dar um avante. Por que um avante? Porque eu já tenho minha ré. Ó. Então, de P5 para P4, vou ter outro ângulo. Então, eu quero efetuar a leitura da estação 1 para P4. Como é que eu faço? Quero dar um avante para lá. Então, você vai ter que procurar outra ré. Então, P4 não, se eu efetuar uma leitura para o P4 não pode ser minha ré. Porque eu não posso ter ré e nem vante ao mesmo tempo. Porque se eu tiver ré e vante ao mesmo tempo, eu não vou ter ângulo. Porque essas duas visadas vão estar em cima uma da outra. Ok? Se eu for dar uma avante para o P4, que ela serviu de ré várias vezes anteriormente, eu tenho que ter uma referência. Eu vou dar uma ré, pode ser no P1, ou pode ser no P2 ou P3. Eu prefiro dar no P1, referência, ré, e dou um avante para onde? Para o P4. Então, a partir daqui eu tenho o quê? Tem um ângulo. Ok? Então, não posso ter ré e vante no mesmo ponto. Ok? Sempre tem que ter um ponto diferente. É para ter um ângulo. Ok? Então, vocês podem observar que o irradiação é mais simples, né? De um único ponto você consegue observar todos os outros pontos. Já o de interseção ou misto é que quando eu tenho a junção entre os ângulos, entre os levantamentos planimétricos por irradiação ou caminhamento, né? Exemplo, se eu estaciono meu equipamento nesse ponto aqui, chamei de estação 1, eu consigo visualizar o P2, perdão, está P1, né? Vou chamar de P2, vou de contra a figura. Chamei isso aqui de P2, né, que é o ponto 1. Chamei isso aqui de P3. Chamei isso aqui de P4. Aí que ele fez de ré, né? Eu vou chamar isso aqui é um ponto arbitrário, né? Mas eu não vou considerar no levantamento não. Ó, da estação 1 é possível ver P2? É. É possível ver P3, P4? É. Da estação 1 é possível ver P3? Não. Porque da estação 1 para o ponto 3, ó, tem uma residência obstruindo minha visão. Certo?
Então não é possível fazer esse tipo de levantamento de radiação. É possível fazer o de interseção ou de caminhamento. O de interseção é que quando eu faço uso dos dois, ó, foi o que o cidadão fez aqui. Ele instalou o equipamento dele, deu uma ré para onde? Uma referência. Ele deu essa ré para essa árvorezinha aqui, ó. Ele falou que a referência dele seria essa árvore aqui, ó. Ok? Dessa ré, ele deu um avante para onde? Para esse pontozinho aqui, ó. Então, essa avante e essa ré aqui, ó, eu tive o que? Tive um ângulo. Ok? Então ele pegou e falou assim, olha, para melhorar, eu vou dar um avante para o ponto auxiliar. Essa avante que ele deu aqui, todo avante precisa de uma ré. A ré que ele utilizou foi a anterior também, ó. Então daqui para cá eu tive outro ângulo. Ok? Então do ponto inicial P, ele queria dar uma visada para o P3, um avante. Era possível? Não, não era. Por quê? Porque a casa estava obstruindo. O que foi que ele fez? Ele pegou o equipamento dele, no ponto inicial, desmontou e fez uma nova estação. Colocou aqui, ó. Estação 2. Dessa estação 2, a primeira leitura é o que? É dar uma ré. E qual é o ponto anterior da estação 2? É o ponto inicial. Ele deu uma ré para cá. Aí sim, ele deu uma avante para cá. Ok? E para fechar a poligonal, ele desmontaria o equipamento dele aqui, ó. E montaria aqui, daria uma ré para o ponto auxiliar e daria um avante para esse pontozinho aqui. Assim fecharia a poligonal. Note que ele fez o uso dos dois tipos de levantamento. Em radiação, que ele deu mais de uma visada, ó, de um único ponto. Quando eu estou numa estação do mais de uma visada, é chamado de radiação. Ó, desse ponto P aqui, ele deu quantas visadas? Deu uma visada de ré e duas de vante. Quando eu tenho mais de uma visada de vante, já é irradiação, ok? Quando eu tenho apenas uma única visada de vante, é caminhamento. Quando eu tenho mais de uma visada de vante, é irradiação. Se quiser anotar isso aí no caderno de vocês, é importante, tá? Então, a interseção é aqui quando eu tenho a junção dos dois tipos de levantamento, ré e vante, tá? Pessoal, tem aqui um levantamento bem simples aqui, ó, só para finalizar a nossa aula de hoje. O tipo de levantamento aqui foi no sentido que horário, P1, P2, P3, P4, P5. Ele, primeiro passo, o instalador define os pontos. Sabemos que este levantamento é feito por caminhamento, né? Bem simples, bem fácil de identificar que é caminhamento. Se fosse por irradiação, teria mais visadas assim, ó. Entendeu? Mas como não tem, é caminhamento. Lembrando que o caminhamento é mais preciso para fechar poligonal, tá? É o mais usual. O ponto 1, os vértices aqui, ó. Ponto topográfico 1, 2, 3, 4 e 5. O que foi que aconteceu? Vocês podem observar que eu tenho um plano cartesiano aqui, ó. Esse plano cartesiano, ele tem uma indicação bem em cima aqui, ó. Tá? Porque todos os pontos aqui estão em relação ao norte, ok? Então na topografia, todo ponto topográfico aqui, ó, você tem que ter em relação ao norte. De P1 para P2, ó, instala seu equipamento em P1, dá uma visada anterior. Qual é o ponto anterior que você está de 1? É o 2? Não. Se eu vou de 1 para 2, qual é o anterior de 1? É o último ponto de fechamento, que é o P5. Ó. Dá uma ré. Rotaciona o equipamento e dá um avante para onde? Para o ponto de segmento. Ó. Dá uma avante. Note que o primeiro ângulozinho aqui, ó, é o ângulo de azimuth, ó. Falei para vocês nas aulas aí, ó. Azimuth, ó. Vai do norte até o alinhamento, ó. Olha a importância da topografia, ó. Então, do norte até o alinhamento, tá dando 62 graus, 53 minutos e 0 segundos. Uma distância de 51,12 metros. Então, tá me dizendo que esse alinhamento aqui, ó, está em relação ao meu norte, 62 graus. A distância de P1 para P2 é de quanto? 51,2 metros, tá? Ok? Deu uma ré e deu uma avante.
Terminou essas duas leituras aqui, ó, desinstala o equipamento, instala no próximo ponto, ó, instalei no P2. Se eu instalo no ponto 2, chamo de estação 2. Primeiro passo, dá uma leitura de referência, sempre um ponto atrás do levantamento, ponto divisado. Dou uma ré para o P1, que é o ponto atrás da estação que eu estou, o ponto anterior. Dou uma ré. E dou uma avante para o ponto de segmento, para o P2, que é o ponto posterior. Avante. Ok? Então note que quando eu faço isso, eu estou caminhando, estou mudando as estações. Então a cada ponto vocês podem observar que eu tenho o traçado da rosa dos ventos. Isso aqui é muito importante para obter o que futuramente? Ó, os ângulos externos e o ângulo interno. Né? Então, note que uma volta dessa completa 360 graus. Ele está me dizendo que esse ângulo externo aqui é 110 graus, 37 minutos e 15 segundos. E para saber o ângulo interno aqui, bastaria apenas subtrair por 360 graus, né? Porque a volta completa na circunferência é 360 graus. Se o ângulo externo é 110 aqui, para 360 é o ângulo interno, né? Então note que o primeiro passo aqui, ó, o azimuth foi primordial. Normalmente esse azimuth aqui é tirado pela bússola, tá? É a bússola que auxilia ele, fornece ele, perdão. Ó, note que o azimuth anterior é fundamental para que eu possa obter meus ângulos externos e meus ângulos internos. Ok? Eu estando no P3, dou uma ré para P2 e uma avante para P4. O profissional aqui efetuou colocação aqui, colocou o plano cartesiano da rosa dos ventos aqui, ó, para indicar o norte. E me deu um ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, ângulo externo, 169 graus, né? E o que faltar para 360 vai ser o do ângulo interno, né? Então, a partir desses dados aqui são importantes para fornecer a geometria do meu terreno e fornecer a área da minha poligonal. Aqui está uma poligonal fechada, né, galera? Né? Essa área é muito importante para que quando eu quiser fazer um levantamento de uma grande extensão territorial, de uma fazenda, etc, etc. Kleber, esse ângulozinho aqui, ele é considerado como azimuth? Não, pessoal, esse ângulozinho aqui, o azimuth só vai ser o primeiro. Esse ângulozinho aqui não é ângulo azimutal não, porque não está partindo do norte. Vê que ele parte do norte e vai de um alinhamento a outro. Esse ângulo sempre vai de um alinhamento a outro. O ângulo de azimuth sempre parte do norte em relação ao alinhamento. E para descobrir o azimuth, existem algumas expressões matemáticas que é possível encontrar, tá certo? Ok? Algumas equivalências. E isso veremos mais à frente. Mas é bem simples. Então, pessoal, a aula de hoje é mais ou menos isso. Não tem nenhum exercício. Eu peço vocês que dêem uma pesquisada em relação ao conteúdo para dar uma aprofundada a mais nos tipos de levantamento. Tá? Eu espero que possa ter melhorado a nossa dinâmica, a nossa didática em relação às nossas aulas. Alguma dúvida, pode contar comigo. Desejo para vocês uma paz interna no coração de vocês em relação a todos esses estudos que vocês estão tendo sobrecarregados. Sei que é difícil, sei que tem que existir uma autonomia maior, tem que ter uma flexibilização no horário de vocês, tem que ter um cronograma tudo direitinho, porque eu sei da dificuldade de estudar em casa. Mas eu desejo a vocês um ótimo estudo, desejar a vocês boa sorte em todo o material que vocês estão apurando, estão buscando aprender. Espero profundamente que logo, logo possamos estar juntos, tá? Agradeço mais uma vez a aula disponibilizada com vocês. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Tamo juntos, podem contar comigo. Até uma próxima aula. Abraço e se cuidem, né? E nosso lema, não saiam de casa. Sua saúde em primeiro lugar, tá? Beijo, até a próxima.